Capital. Crítica da economia política. Karl Marx. Livro 1º. O processo de produção do capital. Tomo 2. Capítulos 13 a 25. Editora Nova Cultural. 1996. Seção 7. O processo de acumulação do capital. Capítulo 24. A assim chamada acumulação primitiva. Item 1. O segredo da acumulação primitiva. Viu-se como o dinheiro é transformado em capital. Como por meio do capital é produzida a mais-valia, e da mais-valia, mais capital. A acumulação do capital, porém, pressupõe a mais-valia. A mais-valia, a produção capitalista. E esta, por sua vez, a existência de massas relativamente grandes de capital e de força de trabalho nas mãos de produtores de mercadorias. Todo esse movimento parece, portanto, girar num círculo vicioso, do qual só podemos sair supondo uma acumulação primitiva. Previous accumulation em Adam Smith. Precedente à acumulação capitalista. Uma acumulação que não é resultado do modo de produção capitalista, mas sim seu ponto de partida. Essa acumulação primitiva desempenha na economia política um papel análogo ao pecado original na teologia. Adão mordeu a maçã e com isso o pecado sobreveio à humanidade. Explica-se sua origem contando-a como anedota, ocorrida no passado. Em tempos muito remotos, havia por um lado uma elite laboriosa, inteligente e, sobretudo, parcimoniosa. E por outro, vagabundos dissipando tudo o que tinham e mais ainda. A legenda do pecado original teológico conta-nos, contudo, como o homem foi condenado a comer seu pão com o suor de seu rosto. A história do pecado original econômico, no entanto, nos revela por que a gente que não tem necessidade disso. Tanto faz. Assim se explica que os primeiros acumularam riquezas e os últimos, finalmente, nada tinham para vender senão sua própria pele. E desse pecado original data a pobreza da grande massa que até agora, apesar de todo o seu trabalho, nada possui para vender senão a si mesma, e a riqueza dos poucos que cresce continuamente, embora há muito tenham parado de trabalhar. Tais trivialidades infantis, o Sr. Cheers, por exemplo, serve ainda com a solene seriedade de um homem de Estado em defesa da propriété, isto é, propriedade, aos franceses outrora tão espirituosos. Mas tão logo entra em jogo a questão da propriedade, torna-se dever sagrado sustentar o ponto de vista da cartilha infantil, como o único adequado a todas as classes etárias e graus de desenvolvimento. Na história real, como se sabe, a conquista, a subjugação, o assassínio para roubar, em suma, a violência desempenham o principal papel. Na suave economia política reinou desde sempre o idílio. Desde o início, o direito e o trabalho têm sido os únicos meios de enriquecimento, excetuando-se de cada vez, naturalmente, este ano. Na realidade, os métodos da acumulação primitiva são tudo, menos idílicos. Dinheiro e mercadoria, desde o princípio, são tão pouco capital quanto os meios de produção e de subsistência. Eles requerem sua transformação em capital, mas essa transformação mesma só pode realizar-se em determinadas circunstâncias, que se reduzem ao seguinte. Duas espécies bem diferentes de possuidores de mercadorias têm de defrontar-se e entrar em contato. De um lado, possuidores de dinheiro, meios de produção e meios de subsistência, que se propõem a valorizar a soma-valor que possuem mediante compra de força de trabalho alheia. De outro, trabalhadores livres,
vendedores da própria força de trabalho e, portanto, vendedores de trabalho. Trabalhadores livres no duplo sentido, porque não pertencem diretamente aos meios de produção, como os escravos, os servos, etc., nem os meios de produção lhes pertencem, como, por exemplo, o camponês economicamente autônomo, etc., estando, pelo contrário, livres, soltos e desprovidos deles. Com essa polarização do mercado estão dadas as condições fundamentais da produção capitalista. A relação capital pressupõe a separação entre os trabalhadores e a propriedade das condições da realização do trabalho. Então, logo, a produção capitalista se apoia sobre seus próprios pés, não apenas conserva aquela separação, mas a reproduz em escala sempre crescente. Portanto, o processo que cria a relação capital não pode ser outra coisa que o processo de separação de trabalhador da propriedade das condições de seu trabalho. Um processo que transforma, por um lado, os meios sociais de subsistência e de produção em capital, por outro, os produtores diretos em trabalhadores assalariados. A assim chamada acumulação primitiva é, portanto, nada mais que o processo histórico de separação entre produtor e meio de produção. Ele aparece como primitivo porque constitui a pré-história do capital e do modo de produção que lhe corresponde. A estrutura econômica da sociedade capitalista proveio da estrutura econômica da sociedade feudal. A decomposição desta liberou os elementos daquela. O produtor direto, o trabalhador, somente pôde dispor de sua pessoa depois que deixou de estar vinculado à gleba e de ser servo ou dependente de outra pessoa. Para tornar-se livre vendedor de força de trabalho, que leva sua mercadoria a qualquer lugar onde houver mercado para ela, ele precisava ainda ter escapado do domínio das corporações, de seus regulamentos para aprendizes e oficiais e das prescrições restritivas do trabalho. Assim, o movimento histórico que transforma os produtores em trabalhadores assalariados aparece, por um lado, como sua libertação da servidão e da coação corporativa. E esse aspecto é o único que existe para nossos escribas burgueses da história. Por outro lado, porém, esses recém-libertados só se tornam vendedores de si mesmos depois que todos os seus meios de produção e todas as garantias de sua existência, oferecidas pelas velhas instituições feudais, lhes foram roubados. E a história dessa expropriação está inscrita nos anais da humanidade com traços de sangue e fogo. Os capitalistas industriais, esses novos potentados, tiveram de deslocar, por sua vez, não apenas os mestres artesãos corporativos, mas também os senhores feudais, possuidores das fontes de riquezas. Sob esse aspecto, sua ascensão apresenta-se como fruto de uma luta vitoriosa contra o poder feudal e seus privilégios revoltantes, assim como contra as corporações e os entraves que estas opunham ao livre desenvolvimento da produção e à livre exploração do homem pelo homem. Mas os cavaleiros da indústria só conseguiram desalojar os cavaleiros da espada, explorando acontecimentos em que não tiveram a menor culpa. Eles se lançaram ao alto por meios tão vis quanto os que empregou outrora o liberto romano para tornar-se senhor de seu patronos, isto é, patrono. O ponto de partida do desenvolvimento que produziu tanto o trabalhador assalariado quanto o capitalista foi a servidão do trabalhador. A continuação consistiu numa mudança de forma dessa sujeição, na transformação da exploração feudal em capitalista. Para compreender sua marcha, não precisamos volver a um passado tão longínquo. Ainda que os primórdios da produção capitalista já se nos apresentam esporadicamente em algumas cidades mediterrâneas nos séculos XIV e XV, a era capitalista só data do século XVI. Onde ela surge, a servidão já está abolida há muito tempo. E o ponto mais brilhante da Idade Média, a existência de cidades soberanas, há muito começou a empalidecer.
O que faz época na história da acumulação primitiva são todos os revolucionamentos que servem de alavanca à classe capitalista em formação. Sobretudo, porém, todos os momentos em que grandes massas humanas são arrancadas súbita e violentamente de seus meios de subsistência e lançadas no mercado de trabalho como proletários livres como os pássaros. A expropriação da base fundiária do produtor rural, do camponês, forma a base de todo o processo. Sua história assume coloridos diferentes nos diferentes países e percorre as várias fases em sequência diversa e em diferentes épocas históricas. Apenas na Inglaterra, que por isso tomamos como exemplo, mostra-se em sua forma clássica. Nota de rodapé. Na Itália, onde a produção capitalista desenvolveu-se mais cedo, ocorre também mais cedo a dissolução das relações de servidão. O servo é emancipado aqui antes de ter-se assegurado por prescrição qualquer direito à base fundiária. Sua emancipação transforma-o, pois, imediatamente num proletário livre como os pássaros, que, porém, já encontra os novos senhores nas cidades, em sua maioria, originários da época de Roma. Quando a Revolução do Mercado Mundial, no final do século XV, destruiu a supremacia comercial do norte da Itália, surgiu um movimento em sentido contrário. Os trabalhadores das cidades foram expulsos em massa para o campo, e lá deram à pequena agricultura, exercida sob a forma de jardinagem, impulso nunca visto.